Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar sobre o título do Palmeiras, Palmeiras campeão paulista 2023, bicampeão após vencer o Água Santa por 4-0. Os gols da partida, 2 do Gabriel Menino, 1 do Hendrick, e o Flaco Lopes fechou o placar 4-0 para o Palmeiras, e o Palmeiras é campeão paulista 2023, sem dar chances para o Água Santa. Passou o trator o Palmeiras. Os comentaristas estarão debatendo aí nesse vídeo. O Abel Neto e outros comentaristas ali estarão debatendo e você vai assistir aqui nesse vídeo. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. E antes de soltar o vídeo, quero trazer para você aqui uma grande oportunidade para você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet. Tá aí um print da tela do meu celular no dia de hoje, onde eu tenho um total aí de R$435. Inclusive eu já posso sacar esses R$435. E você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Dessa vez passou. Mas foi parecido, hein? Esse segundo jogo de ontem foi parecido com o segundo jogo contra o São Paulo, não foi? Foi um roteiro parecido. Um atropelo no primeiro tempo, assim, a primeira meia hora e o adversário atordoado. Eu só acho que o Água Santa jogou muito menos do que eu esperava. Eu falava, depois do primeiro jogo, que a novidade seria o Palmeiras jogar mais, né? O Água Santa podia até jogar o mesmo, mas se o Palmeiras jogasse mais, ia ficar difícil. O Água Santa não jogou o mesmo. Embora tenha tido seus momentos, a gente viu uma defesa do Everton. No começo do jogo. Tava 0-0, no começo do jogo, mas eu acho que voltou a bater muito. Voltou a bater muito. Foi muito violento de novo. Não precisava disso. Ah, mas é competir, né? Não é pior que isso, Breno. Batia mesmo. Não, mas ali, batia demais. Mas ali o Água Santa também se enervou porque julgou que o lance do Dudu era para expulsão. Ficou todo mundo muito inflamado e depois ali pro... Mas ali já estava batendo antes. A cotovelada do Dudu é depois do braço no Zé Rafael. Eles estavam batendo. Não, mas esse é um estilo do Água Santa. Um time que sempre chega no limite, um time que faz muitas faltas e aí tentando diminuir esse abismo técnico que existe para outras equipes de qualidade. E eu não vejo um jogo desleal. Pode se tornar um jogo feio em alguns momentos, muito truncado. O Água Santa tenta parar muito o jogo, mas se a gente analisar o que tem de condições e a forma de competir do Água Santa, se quisesse competir só na bola, e na bola eu estou falando de um jogo leal, faltoso, mas eu vejo que leal, seria muito difícil para o Água Santa conseguir algo contra o Palmeiras, conseguir chegar a uma final de Campeonato Paulista. Então, de certa forma, o Carpini, com essa competitividade exacerbada, que às vezes passa um pouco do limite, mas eu vejo que ainda dentro do que é o jogo de futebol, conseguiu levar o Água Santa à final e pelo menos em termos de competitividade, em termos de energia, o Água Santa teve, mesmo sendo goleado, diferentemente do Flamengo numa final, num clássico contra o Fluminense. A gente tem uma tela com alguns números do Hendrick. Vamos dar uma olhada. O Hendrick chegou a ficar no banco de reservas, alguns jogos, volta a ser titular nessas finais e fez gol nos 2 jogos, né? A partida anterior também, apesar do... O Hendrick em outro patamar, né? E ontem ele deu uma desabafada aí em relação aos comentários de colegas de que ele talvez tivesse que voltar para se adaptar. Ele foi meio irônico, né? Falar assim, agora eu já posso voltar para o sub-20. Eu acho que o Hendrick, que durante tanto tempo ele começou lidando tão bem com essas coisas, agora ele parece enervado. Foi uma semana em que ele falou, eu não pedi toda essa mídia em cima de mim. Acho que está na hora dele ligar aquele botão da descontração de novo, que ele tinha em momentos até mais agudos. Quando foi para o Real Madrid, por exemplo, a gente não via ele tão incomodado. Ele parece muito incomodado com o que estão falando, e o que estão falando não é nada fora da curva, não. Joga a tua bola, garoto. Eu vou até citar a nossa colega Ana Thaís Matos, trabalhei com ela já também quando eu estava no Grupo Globo, boa comentarista. Ela fez um comentário dizendo que o Hendrick deveria
Na opinião dela, Na opinião dela, deve um ser comentário respeitado. pertinente. O Endrick deveria voltar ao sub-20, porque não iria conseguir, nesse momento, melhorar o que tem que melhorar no profissional. Eu discordei, repito, respeito a opinião dela, discordei totalmente. Eu acho que um jogador como ele, mesmo não fazendo gols, já tinha feito bons jogos pelo Palmeiras, inclusive na final da Supercopa contra o Flamengo, não fez gol, mas ajudou muito o time, enfim, dá trabalho para as defesas adversárias. É comum oscilar, ainda mais para um jogador de 16 anos, isso é a coisa mais normal. Mas, de qualquer forma, como disse o professor, ele ficou incomodado ontem e disse... pro lado pessoal, ele né? disse assim, eu tenho três competições no profissional e 3 títulos. Estou preparado, brincou, ironizou. Estou preparado para jogar no sub-20, alguma coisa assim, né? Ele tem que entender que não é nada pessoal. Não é uma crítica para colocá-lo para baixo. Ao contrário, é uma proposta de que talvez... Eu também não colocaria no sub-20, mas entendo o que a Ana Thaís quis dizer. Talvez como uma maneira, um passo atrás para dar 2 para frente. Sim. Foi essa a proposta dela. E ele levou muito para o lado pessoal. Não só isso, como eu falei... Você concorda? Você acha que ele deveria voltar ao sub-20? Não concordo, mas entendo a ideia. É E bem se eu pertinente o fosse o comentário. Endrick, eu não me ofenderia com isso. Lógico, essa é a questão. É que já vem um acúmulo, né, Donkey? Ele antes falou, eu não pedi, ele deu uma declaração de desabafo, né? Não pedi toda esta mídia em cima de mim. Eram coisas que ele não falava em momentos até mais difíceis, em momentos que tinha uma pressão maior, pré-Real Madrid, ele nunca falou isso. Mas ele vai aprender com o tempo que não é que as pessoas forçam a mídia em cima dele. É o futebol dele, é o histórico dele, desde a base do Palmeiras, os gols, o futebol que ele sempre jogou e que vai evoluir também no profissional. O fato dele já ser um jogador do Real Madrid, qualquer jogada dele, independentemente de ser gol, já repercute lá na mídia espanhola. Então, é uma coisa natural a mídia em cima dele, não é? Exato. Ou tô errado? Não, e assim, o jogador uma pessoa que, adolescente, o jovem que se propõe a ser jogador de futebol, se ele alcançar um nível alto, ele tem noção que isso vai acontecer, é natural. É que, lógico, que tudo que acontece com o Endrick, por 16 anos, está vendido para o Real Madrid, acaba aumentando. E eu acho que... Pro bem ou pro mal? Pro bem ou pro mal. Essa Endrick é a questão. fez 5 gols em 2 jogos, vai repercutir no mundo. Endrick, 30 jogos, não fez gol, vai repercutir. E assim, é natural que ele vá oscilar, que ele não vai ter grandes atuações muitas vezes. É legal que ele fez os gols na final, acho que é importante, até pensando na pessoa, para um garoto de 16 anos que está passando por tudo. Mas é natural, ele vai ter que lidar com esse tipo de situação. E assim, aí eu não vou nem entrar no mérito, quem é mais promissor, quem vai ter a maior carreira, mas acho que até um paralelo legal. Tem um garoto chamado Youssoufa Moukoko, do Borussia Dortmund, que com 16 anos se tornou um jogador mais jovem da história da Bundesliga, o mais jovem da Champions a marcar. E no começo oscilou, não foi as grandes atuações, foi para a Copa do Mundo por uma situação de várias lesões. Eu ia perguntar se eu estava em dúvida, ele foi para a Copa, foi se eu não me engano, o segundo ou terceiro mais jovem da Copa. Acho que tinha um jogador, agora não me fugiu o nome, que era um pouco mais novo que ele, questão de dias. E agora ele inclusive fez o gol da vitória do último final de semana, mas assim... Você vê que o processo também foi difícil. Você tem 16 anos jogando no futebol profissional. É natural que você não vai ter as grandes atuações constantemente. É uma coisa completamente fora da curva. E eu acho que ele vai ter que lidar com isso, sim. Mas, de qualquer forma, pensando mais pelo lado humano, de alguém que está passando por tudo isso, que legal que ele fez os gols nas finais. E você vê que estava afobado, né? Até no lance do gol dele, do Endrick, na final, um pouquinho antes, uns 2 minutos antes. Tem um lance que ele sai cara a cara que o Dudu tá livre, aberto. E antes de fazer o gol, ele bate, até o Dudu fala, calma, vai sair. E saiu logo depois o gol dele. O Gabriel Menino, que é mais velho, que já teve um período de alta, com aquele primeiro título do Palmeiras, em que ele era titular, depois um período de baixa, ele mesmo já admitiu que na carreira, etc e tal. E agora... voltando a fazer gol, aliás, já tinha feito gol na Supercopa contra o Flamengo, né? E a gente tem aí alguns números. Gols de Gabriel Menino desde que virou profissional no Palmeiras. 2024, 2021, 2. 2022, 2. E 2023, 5. Olha aí, hein? E gols importantes, 4 gols em finais. 2 na Supercopa e 2 no Paulista, professor. Ele sempre faz dobrado em final. Importante principalmente por causa da má partida no primeiro encontro, né? É uma recuperação. Já mostrou que é um jogador que se recupera, né? Isso é uma retomada, inclusive, na carreira dele.
Aconteceu com ele o que não aconteceu, por exemplo, com o Patrick de Paula no Palmeiras. O Patrick pode voltar a ser o jogador que era, mas já com outra camisa. E acho que é mérito dele, óbvio, acho não, tenho certeza, mérito do jogador, mas certamente mérito do técnico também, do Abel Ferreira. Porque não desiste. Ele foi muito mal, jogou mal o primeiro jogo contra o Água Santa, outros jogos já tinha, não apresentou o melhor do seu futebol. Certamente durante a semana, na preparação, o Abel conversou com ele, o Abel treinou com ele, o Abel exigiu fisicamente dele. Sim. E ele dá a resposta no jogo. E só Concorda? Concordo. E só queria também, nessa onda dos méritos... acreditou nele. Na onda dos méritos, concordo com o mérito principalmente do menino, muito do Abel. E tem um outro cara que também que acho que é importante citar, que é o Zé Rafael. Para dar o equilíbrio no meio de campo, você está falando a maior temporada de gols do menino numa situação que acabou de perder o Danilo, que o Palmeiras está buscando substituto do Danilo. E responsa, hein? Então, teoricamente, o time defensivamente estaria mais exposto. E é nesse cenário que o Gabriel Menino, talvez para entrar, poderia ter funções mais defensivas, está tendo a liberdade para chegar lá. E o Zé Rafael propõe às vezes passa discreto, mas é brilhante nesse time do Palmeiras. E o único que foi para a Bolívia. Sim. Ele jogou os 3 jogos. Ele jogou os 2 contra o Água Santa e jogou lá na altitude de La Paz, lá. Então, e o Gabriel Menino, ele é a oportunidade da carreira dele de se firmar definitivamente como titular e apresentar tudo aquilo que se esperava dele em 2020 e 2021, quando ele vai para a Olimpíada, ganha o Ouro Olímpico com a seleção, chega à seleção principal. Então, ele tem de abraçar essa chance e tem de ser mais o Gabriel Menino que a gente viu contra o Água Santa no segundo jogo. Mais participativo, recompondo mais, com uma energia diferente em campo. No primeiro jogo contra o Água Santa, ele competiu muito pouco. É claro que foi um jogo abaixo também do Zé Rafael, mas ainda assim, se o Gabriel Menino não tiver esse comprometimento que o Zé Rafael tem de dar sustentação como primeiro volante, o time fica exposto. Então, o Palmeiras depende muito desse trabalho coletivo, de todo mundo jogando numa intensidade alta. E é isso que o Abel cobra do Gabriel Menino. Uma regularidade, uma constância nessa pegada. Se ele tiver isso, ele vai sobrar como titular do Palmeiras. E até o Palmeiras, como instituição, como clube, acreditou no Gabriel Menino. Tanto é que não fez nenhuma loucura para trazer um volante, uma reposição ao Danilo, porque acreditava que o Gabriel Menino poderia e iria suprir essa lacuna. Agora, depende dele ter essa sustentação. E agora, com mais concorrência. Chegou o Richard Rios, que não estava inscrito no Paulistão, pode começar a ganhar espaço. E no jogo contra o Bolívar, a gente já viu que é um jogador de mais pegada, um jogador de mais marcação, que tem capacidade de chegar à frente, mas pode dar esse equilíbrio a mais. Então, com essa concorrência, o Gabriel Menino também, mesmo marcando gols em finais, sendo importante na temporada, também precisa abrir o olho para que ele não perca o espaço, um espaço tão sonhado e merecido no Palmeiras. Consolidando esse futebol dele, ele tem bola para ir jogar na Europa? Por que não? Depende de que Europa, né? Eu acho que para os grandes clubes protagonistas da Europa ainda ele não mostrou futebol para isso. Mas a expectativa quando ele surge é essa, de um Gabriel Menino que iria protagonizar uma das maiores transferências do Palmeiras, que iria jogar no primeiro escalão. Como ele oscilou... Chegou a ser convocado para a seleção principal, novinho. Porém, como lateral, né? Esse foi um problema, mas ele, como um jogador, tecnicamente, ele é muito bom. Ele é acima da média, até para a idade dele. Agora, o que falta é essa constância e, principalmente, um trabalho coletivo, um sacrifício maior pela equipe. Se ele tivesse a mentalidade que teve no jogo de ontem, não tenho dúvida que, pela bola, ele joga na Europa tranquilamente. Até porque é um momento que o futebol europeu busca muito esse tipo de jogador no Brasil, né? Uma característica de pisar muito na área, de jogador de marcação, mas que se movimenta. João Gomes, Bruno Guimarães... Danilo... Jogou naquele setor, torcedor do Fluminense, que me perdoe, mas o André também talvez esteja nesse caminho, o Andrei. Assim, é uma sucessão de jogadores essa característica e o Gabriel Menino se encaixa. Ele tendo a projeção, o crescimento que ele tem, e acho que é o cara, até respondendo a pergunta que está na tela, acho que é o cara que mais evoluiu sim no Palmeiras, pelo menos nesse recorte que a gente tem de primeiro trimestre, né, do ano. Tem uma projeção boa para ele, sim. Nossa, a gente pode lembrar o Casimiro. Casimiro no São Paulo... Ele surge bem, grande promessa, também já cotado desde a base para o futebol europeu, mas de repente perde o foco
e ele vai jogar. Ele é afastado. O Casemiro chegou a treinar com o time B, time C do São Paulo. E, de repente, consegue dar a volta por cima, vai para o Porto. Ele nem consegue brilhar no São Paulo como o Gabriel Menino brilha e tem já um cartel de jogos no time principal do Palmeiras. Mas depois, o Casemiro se tornou o jogador que é. Eu acredito que o Gabriel Menino ainda tem idade e tem potencial para protagonizar uma grande venda para o Palmeiras. Rápido e... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a vitória do Palmeiras 4-0 e o título do Verdão, baile no Allianz Parque diante de mais de 40 mil torcedores. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui para trazer essa grande oportunidade para você, você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.